Mateus capítulo 11, versículo 23 diz assim: E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até aos infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. E tu, Cafarnaum. Cafarnaum, mais uma cidade que fazia parte do país Israel, ok? Então Jesus ele cita quais são lá no começo, lá no título, lembra? 3 cidades impenitentes, 3 cidades que não se arrependeram, 3 cidades que não reconheceram Jesus sendo quem ele é, ok? Então Jesus ele fala, e tu, e você, Cafarnaum? Betsaida, e a outra, tá aqui, e vocês? Vocês, moradores de Cafarnaum, tá achando o quê? Que vai ficar ileso? Que vai ficar aí só rindo das outras? Vocês, Cafarnaum, Jesus fala, né? E continua, que te ergues até aos céus, ou seja, uma cidade grande, poderosa, com grandes construções, coisas impressionantes. Serás abatida até aos infernos. Será abatida até aos infernos, quer dizer o quê? Você vai ser destruída até aos infernos. O que significa infernos? Infernos, irmãos, significa parte baixa, tá? Quando Jesus cita infernos, fisicamente, tá? Aqui ninguém tá falando que Jesus vai pegar a cidade inteira e vai lançar no inferno. Não. O que Jesus tá falando aqui é fisicamente, tá? Aqui sim, Jesus tá falando dos grandes monumentos, grandes construções, grandes coisas que aí existia em Cafarnaum. Então Jesus está dando um exemplo, ok? E falando assim, vamos supor, tá? Vamos supor que Jesus chega na cidade de São Paulo. Quem conhece a cidade de São Paulo, eu sou nascido em São Paulo, eu sou paulistano, nascido na cidade de São Paulo, então eu sou paulistano, ok? E além disso, eu nasci e moro aqui até hoje, provavelmente eu vou ficar a vida inteira aqui em São Paulo, não sei quais são os planos de Deus, mas até agora, nesse vídeo, eu moro em São Paulo, essa gravação está sendo dentro de um estúdio em São Paulo. Então você, imagine, você olhar para São Paulo, os grandes prédios, as grandes construções, as coisas impressionantes que a cidade de São Paulo tem, e de repente Jesus olha assim e fala, vocês vão ser destruídos. Todos esses prédios de vocês serão derribados. Todos vocês serão destruídos. Serão jogados ao chão. Quer dizer, que é o que quer dizer aqui, abatido até aos infernos. Ou seja, vai ser abatido até o chão. Vai ser derrubado todas essas pedras, todas essas construções. E ali Jesus então continua e diz, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, ou seja, Jesus está falando para uma cidade de Israel. Jesus estava falando para uma cidade, uma grande cidade de Israel, povo judeu. E Jesus está falando assim, se lá em Sodoma, exato, Sodoma, tivesse acontecido o que aconteceu com vocês, essa cidade existiria até aos dias de hoje. Se lá tivesse acontecido os milagres, as coisas impressionantes que aconteceu em Cafarnaum, a cidade de Sodoma estaria viva até hoje. O que Jesus quis dizer isso? Jesus quis dizer com isso que a cidade de Cafarnaum tinha o coração duro. Já a cidade de Sodoma tinha um coração mole. O que significa? A pessoa de coração duro, ela demora, ela tem dificuldade para reconhecer o seu erro. Ela prefere morrer do que assumir o seu erro. Agora, a pessoa que tem um coração mais mole, digamos assim, ela não.
ela não, digamos assim, que essa pessoa, ela não tem dificuldade de se arrepender dos seus erros, das suas falhas. É o que Jesus está falando aqui. Que a cidade de Sodoma, lembrando, de novo, Jesus agora está falando das pessoas de Cafarnaum e das pessoas de Sodoma, das pessoas que moravam em Cafarnaum e das pessoas que moravam em Sodoma, ok? Então as pessoas que moravam em Sodoma, elas se arrependiam dos seus pecados com facilidade. Já as pessoas de Cafarnaum tinham o coração duro e não se arrependiam, não se arrependeram, certo? Então Jesus está falando exatamente isso. Sodoma era para viver até o momento aqui que Jesus está falando. Se eles tivessem tido a oportunidade de ouvir a palavra ou as palavras ou as pregações de Jesus e vivido os milagres a qual Jesus realizou. E o final do versículo diz: teria ela permanecido até hoje. Jesus aqui nesse versículo 23, ele quer simplificar, ele quer ensinar, ele quer revelar que quem tem um coração arrependido, um coração que reconhece os seus erros, reconhece as suas falhas, reconhece, digamos assim, que errou. Irmão, errar é humano. O problema não é errar, o problema é não se arrepender do que você fez. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de entender o que a palavra quer dizer quando fala assim: eis que Davi era segundo o coração de Deus. O que significa isso? Nada mais, nada menos do que Davi era um homem de coração simples, de coração arrependido. Um homem que com facilidade ele reconhecia o seu erro, reconhecia a sua falha. Esse era Davi. Davi pecou? Pecou. Davi cometeu falhas grandiosas, terríveis. Cometeu. Mas ao mesmo tempo que ele cometia a falha, quando era revelado para ele a falha, o pecado dele, ele ia e falava: Senhor, eu me arrependo. Ele pegava pano de saco, pegava as cinzas, está escrito lá no livro de Samuel, pegava as cinzas, pegava o pano de saco e ele se arrependia dos seus erros, das suas falhas. Davi foi quem foi, não por causa da sua arrogância, da sua brabeza, do guerreiro que ele era, guerreiro Davi, guerreiro, rei guerreiro, né? Poucos guerreiros existiam que era rei e guerreiro ao mesmo tempo, mas Davi, um guerreiro nato, ele não conquistou tudo que ele conquistou por causa da sua força na guerra, não, era por causa da sua intimidade com Deus. Davi se esforçava, mas quando ele errava, ele reconhecia o erro, reconhecia a falha dele. E o seu coração, como é que tá? Escreve aqui nos comentários: quero ter um coração arrependido. Não vou cometer essa falha de falar quero ter um coração igual ao de Davi. Não, senhor. Não, senhor. Deus, ele não quer cópias. Ele quer pessoas únicas. Então coloque aqui nos comentários: quero ter um coração arrependido. Ou só escreve coração arrependido, só isso. Escreve aí. Porque você está aprendendo como é importante ter um coração simples para entender a vontade de Deus, a palavra de Deus, os caminhos de Deus. Errou, amigão? Pede perdão. E aprenda com o seu erro. Não cometa novamente o erro. Se errar de novo, pede perdão. E ponto. E acabou. Tenha um coração simples, igual da cidade de Sodoma. Uma população simples, mas que se arrependia. Agora, Cafarnaum, uma população que tinha conhecimento, mas que tinha o ego maior do que o seu conhecimento. Pense nisso. Amém? Vamos ao versículo de número 24 e o último do estudo de hoje. Vamos lá.